puderem abrir em Atos, capítulo 1, nós vamos ler o que Lucas escreveu. Ele continuou a relatar as coisas que Jesus fez. Ele diz no primeiro livro, ó Teófilo, eu escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso foi o Evangelho de Lucas, é o primeiro livro. Até ao dia em que, versículo 2, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Jesus apareceu a alguns homens depois de ter padecido, depois de ter morrido, depois de ter sido crucificado e sepultado. Ele apareceu a homens, a pessoas, e diz Lucas, com provas incontestáveis. E alguns irmãos têm procurado desenvolver uma defesa inteligente, racional, não apenas baseada na Bíblia, mas num pensamento lógico, racional, inteligente, de alguém que pensa, que para pensar nos factos, nas coisas que ocorrem. Então há algumas evidências, há algumas provas que nós podemos dizer, elas são incontestáveis. Elas foram naquela altura e continuam a ser incontestáveis. A primeira evidência da ressurreição, da ressuscitação, da nova vida de Jesus, ela está na questão do túmulo vazio. A história da ressurreição de Cristo, ela não teria durado um minuto sequer se o seu corpo ainda estivesse lá naquele túmulo que foi preparado, separado, foi comprado para colocar o corpo de Jesus. Contudo, há grandes evidências que comprovam o facto de que o túmulo de Jesus ficou vazio. E uma delas é a credibilidade da história do sepultamento de Jesus. O Novo Testamento todo está alicerçado, a ênfase do Novo Testamento é essa. É que Jesus foi sepultado, sim, ele foi morto, ele foi dado como morto, ele foi sepultado, mas nós sabemos que e cremos que a Bíblia diz, e nós acreditamos porque foi assim, Jesus voltou dos mortos, ele ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 5, um dos capítulos mais importantes para doutrinar, ensinar os discípulos, os crentes, a igreja. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, tem um resumo da mensagem central da Bíblia, do Novo Testamento em particular. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e ele apareceu aos discípulos, depois aos 12. E nesse período em que foi escrito o Evangelho e depois as cartas, as aplicações, havia pessoas que ainda estavam vivas em Jerusalém, que tinham visto o que aconteceu lá em Jerusalém, e elas poderiam desmentir os apóstolos, especialmente Paulo, que está a pregar não só a gentios, a estrangeiros, mas a pregar a judeus. E se não fosse verdade o que Paulo estava a dizer, que Jesus ressuscitou, elas poderiam desmentir e diriam, eu estive lá, eu tenho família que estava lá. Mas isso não ocorreu. Além disso, não havia tempo suficiente para que uma lenda a respeito do sepultamento de Cristo tivesse surgido e que fosse aceita por todos. O próprio Paulo, ele esteve por 2 semanas em Jerusalém, e nós lemos isso em Gálatas, capítulo 1, e lá ele pôde confirmar o facto de que todos sabiam que Jesus tinha sido sepultado. E outro ponto importante é considerar a figura de um personagem histórico, José de Arimateia. E nunca houve nenhum estudioso, nenhum verdadeiro historiador que desmentisse que
dissesse que esse personagem, José de Arimateia, que pudesse provar que ele é fictício, que foi uma invenção dos cristãos, sobretudo por se afirmar que ele era um membro do Sinédrio. Então, se ele era membro do Sinédrio, há evidências, há provas também incontestáveis, porque para fazer parte do Sinédrio há registros genealógicos. E nunca foi desmentido que este personagem existiu e fez parte de todo este momento singular na história. Além disso, até mesmo detalhes incidentais que os evangelhos fornecem sobre José corroboram com a sua existência histórica. As narrativas afirmam que ele era rico, o que justifica esse tipo de túmulo, um túmulo especial que Jesus teve, e que ele era de Arimateia, um lugar sem qualquer importância e simbolismo na Bíblia. E por isso, por que dizer Arimateia? Se fosse uma região importante, faria sentido estar a dizer ele é de Arimateia, mas não era uma região importante. Então essas peculiaridades, esses pormenores, mas fazem todo o sentido para perceber que estamos a falar de história, são factos, não foi uma criativa, não é nada criativo, não é nada uma criação imaginada por mentes férteis. Uma segunda afirmação, o túmulo vazio, ele foi descoberto por mulheres. E nós conhecemos a história. O estatuto que as mulheres ocupavam na sociedade judaica, não só na judaica, mas sabemos que elas possuíam pequena ou pouca qualificação para servir de testemunho em processo legal. Eram que eram chamados a esse papel de serem testemunhas. Mas Jesus apareceu primeiro às mulheres. É uma história, é um facto. E elas é que mostraram uma ousadia, uma coragem que os discípulos, os homens, não tiveram. Isso como que expõe uma fraqueza dos que se dizem cristãos, dos que se dizem discípulos de Jesus. Por que fazer isso? Por que humilhar os cristãos, os homens, os discípulos que estavam com medo, escondidos, e são as mulheres que vão ao túmulo? Não faz sentido, é lógico pensar que isto não é uma mente cristã a dizer que foram as mulheres que viram primeiro Jesus ressurreto. É um facto, é verdade. Foi assim que aconteceu. Número 3, outra informação importante acerca do túmulo vazio é que a investigação que Pedro e João fizeram do túmulo vazio é historicamente provável porque eles estavam em Jerusalém. Eles não estavam. Eles quiseram ver o que tinha acontecido, então eles estavam lá, eles estavam perto, eles poderiam ter com facilidade chegado ao túmulo para confirmar. Seria impossível para os discípulos anunciarem a ressurreição em Jerusalém se o túmulo não estivesse vazio. É a condição indispensável para poder anunciar que Jesus ressuscitou. O túmulo tinha que estar vazio. E a pregação, o anúncio dos discípulos não duraria um minuto, não duraria horas se o corpo de Jesus tivesse sido continuado morto, sepultado, ido em algum lugar. Os próprios opositores do cristianismo não negaram o facto do túmulo vazio, eles quiseram foi criar uma narrativa. Os discípulos roubaram o corpo, que o túmulo estava vazio. Nunca houve uma afirmação histórica firme, contundente a dizer não, o corpo está lá. Não, eles disseram o corpo não está lá. Foram os discípulos que roubaram. Essa foi a história, a acusação que fizeram aos discípulos. O facto de que o túmulo de Jesus não foi venerado indica que ele estava vazio, porque era parte da cultura judaica venerar lugares considerados sagrados, dos profetas onde eles eram sepultados. Eram espaços sagrados, isso nunca aconteceu. Aquele sepulcro, a não ser anos ou séculos mais tarde, com essas e com essa abertura para a idolatria, lugares como Jerusalém, lugar do templo, lugar onde Jesus terá nascido, onde ele terá sido morto, sepultado, é que começou a ser venerado.
E Deus não quer essa veneração a lugares, nem a dias específicos. Ele quer que a adoração seja para Ele exclusivamente. Somadas estas evidências, são um forte argumento para comprovar a história de que o túmulo de Jesus estava vazio. Então essa é a primeira evidência, o túmulo vazio. Uma segunda evidência, as aparições de Jesus ressuscitado. Há uma grande comprovação histórica de que Jesus foi visto depois de morto por... Já mencionamos 1 Coríntios 15, um capítulo central sobre a questão da ressurreição. E aí Paulo afirma que Jesus apareceu a Pedro, que é Cefas, que aparece aí registado, e aos demais discípulos. E depois ele prossegue, e ele foi visto por mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E eles ainda estão vivos. Alguns já morreram, mas alguns ainda estão vivos, diz Paulo quando fala com os irmãos de Corinto. Depois, também por Tiago, um líder na igreja de Jerusalém, e diz, e eu também o vi. Eu, um apóstolo, um discípulo nascido tardiamente, fora do tempo, mas eu também o vi. Eu tive um encontro com Jesus, diz Paulo. Então essas informações de Paulo foram escritas numa época próxima dos eventos. E questionar seria muito fácil, uma mentira, dizer ele não apareceu porque é tudo muito próximo. Mas foi isso que os apóstolos disseram, foi isso que Paulo pregou. Isto é, portanto, história, é verídico, é facto. Uma terceira evidência da ressurreição de Jesus Cristo é a origem da crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Porque o que os discípulos acreditariam que Jesus ressuscitou se de facto ele não tivesse ressuscitado? De onde é que vem esta ideia de que ele ressuscitou, se ele não ressuscitou? Não há nenhuma explicação satisfatória para essa pergunta, a não ser admitir que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos. É importante notar que os judeus estavam na ressurreição, como comprovam várias passagens, como Isaías 26, Ezequiel 37, Daniel capítulo 12, mostra que na história os judeus, os mais conservadores, que no Novo Testamento são conhecidos como os fariseus, estavam na ressurreição, mas numa ressurreição futura. Não aquela ressurreição, não se referindo ao Messias, a Jesus. Eles acreditavam que essa ressurreição seria no fim da história e também que a ressurreição seria para todas as pessoas e não para um indivíduo isolado. Porque a ressurreição de Jesus não vem dessa expectativa judaica de que um indivíduo ressuscitasse. Portanto, os discípulos de Jesus só poderiam crer na ressurreição de Jesus e morrer por causa dessa afirmação de que viram Jesus ressurreto depois da morte, se verdadeiramente Jesus tivesse ressuscitado e lhes tivesse aparecido. Essa é uma conclusão lógica. É um contrassenso afirmar que alguém morre por algo que sabe ser uma mentira. E eles morreram por causa disso. Eles estavam dispostos a dar a sua vida para pregar e se tivessem que ser presos e mortos por causa dessa pregação de dizer Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele é o Salvador e Ele vai voltar e vai nos buscar. Se isso fosse razão para os prender ou matar, eles estavam dispostos a enfrentar. Nós lemos em Atos 5 que eles foram presos. A partir do versículo 18, se quiserem conferir, prenderam os apóstolos. Então, nós ordenamos que vocês estavam proibidos, não falem mais desse Jesus, desse ressurreto, não falem mais. Mas eles disseram, versículo 32 de Atos 5, nós somos testemunhas destes factos, nós vimos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu, nós somos testemunhas. E por isso, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto. Não só ouvimos ou achamos ou pensamos, nós temos visto, isto é um facto. E por isso, as autoridades queriam matá-los. Eles foram perseguidos porque estavam a acreditar que Jesus estava vivo, estavam a afirmar que Jesus estava vivo. Então, Gamaliel tem que intervir, um líder judeu, e depois de acalmar os acusadores, chamaram os apóstolos e, diz o versículo 40, açoitaram-nos, açoites, chicotearam,
Porquê? Porque eles pregavam que Jesus estava vivo. E eles, em vez de chorar e de se fazerem de vítimas, o texto que eles alegraram-se, eles regozijaram-se por serem considerados dignos de sofrer afrontas, ofensas, por dizer e acreditar que Jesus estava vivo. Agora, logicamente, de forma inteligente, quem vai fazer em ser chicoteado, preso, ameaçado de morte ou até morto para defender uma mentira, que sabe que é mentira? Portanto, eles sabiam que o que estavam a defender era a verdade. E por isso, eles estavam dispostos a perder a vida, a liberdade, por causa deste facto. Eu gostaria de ler então agora alguns versículos com mais atenção. Extraí 3 verbos da narrativa bíblica, da história bíblica. Vamos começar com Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. Há uma cena incrível no capítulo 2, começa com uma descrição de algo extraordinário. Pessoas começam a falar e aquilo que elas dizem é entendido por pessoas que falavam línguas diversas. E o que elas diziam era entendido, mas muitas línguas, de outras regiões, de outros países, línguas que não têm nada a ver uma com a outra, mas toda a gente entendia o que estava a ser dito e viram isto é algo extraordinário. Então, uma das acusações é eles estão bêbados, eles estão embriagados. E Pedro levanta-se com toda a autoridade de alguém que é testemunha de um milagre, o maior milagre, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele levanta-se cheio do Espírito de Jesus Cristo. E é assim que nós vemos o início desta. E ele diz, 22, atendei a estas palavras. Homens, varões israelitas, ouçam, prestem atenção a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificados, mãos de iníquos, fostes vós, diz Pedro. Versículo 24, ao qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Esta é a pregação que Pedro tem logo depois daquele sinal milagroso, daquele evento com as línguas, toda a gente fascinada ou sem entender o que estava a acontecer, mas aponta para a morte e para a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala do Evangelho, das boas notícias. Jesus está vivo, ele foi ressuscitado por Deus. Deus ressuscitou Jesus e a morte não pôde retê-lo. Versículo 3, nós lemos esta afirmação: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós apóstolos e discípulos, nós somos testemunhas. A este Jesus que vós crucificastes, diz o versículo 36, Deus o fez Senhor e Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. Versículo 37, diante disto, ouvindo eles, os varões israelitas, os homens que estavam ali em Jerusalém, tendo ouvido isto, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: meus irmãos, se é assim, se é verdade isso, se é um facto, então e agora? Que faremos? Versículo 36 tem esta expressão, compungiu-se-lhes o coração. É um verbo forte, um verbo da língua grega que diz tormento interior, tormento, ficaram atormentados, profundamente agitados, emoção de tristeza, uma aflição, uma grande aflição. Esse é o verbo grego que está aí. O coração deles ficou aflito. Se é verdade o que Pedro está a dizer em nome dos apóstolos, então o que é que nós precisamos fazer? Que faremos, irmãos israelitas? Então, diante das evidências da ressurreição, diante do testemunho dos apóstolos, diante da vida eterna de que
Como diz 1 Coríntios 15, todos vão ressuscitar, crentes e cegos. Todos vão ressuscitar. A Bíblia diz que todos vão ter um outro corpo, um corpo que não acaba mais. Embora um corpo seja para ser lançado num lugar de sofrimento perpétuo, eterno, outro corpo para ser levado para um lugar de consolo e de gozo e de alegria eternas. Então, diante dessas evidências do testemunho dos apóstolos, da esperança da vida eterna, aqui está o que a Bíblia nos diz para fazer diante desta mensagem. 3 verbos que eu quero destacar aqui no livro de Atos. Atentai, prestem atenção. Arrependei-vos e anunciai. Se é verdade, se é um facto, que Jesus morreu e ressuscitou, se há provas incontestáveis, então o livro de Atos, a Bíblia, o testemunho dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos diz: os crentes, os homens devem prestar atenção, devem estar atentos. Os homens devem se arrepender, homens e mulheres, a humanidade deve se arrepender. E homens e mulheres devem anunciar isso nas Escrituras, estes verbos aqui no livro de Atos. Esta primeira expressão, atentai, vejam o versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 14. Conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, é assim que começa Pedro. Irmãos, prestem atenção às minhas palavras. Eu estou a falar em nome de Deus. Assim diz o Senhor. É o Espírito dele que está em mim, eu estou cheio dele, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de Deus. Eu estou do que eu ouvi e vi em isso, é isso que eu vou falar. Então, prestem atenção. Homens e mulheres, atentai. Versículo 40. Palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, desta geração corrompida. Entre pelos vossos ouvidos, prestem atenção, vocês vivem numa geração corrompida e perversa. Lembrem-se, o mundo é mau. O pecado é mau. E vós sois pecadores. Vós sois do mundo, vós estáis no mundo. Esta é a mensagem bíblica. E por isso há uma exortação e chamar para perto, estar ao lado. Para prestar atenção, nós temos que trazer a pessoa para perto ou nos aproximar da pessoa. Nós temos que chamar e pedir à pessoa: olha para mim, ouve o que eu estou a dizer, deixa-me chegar perto de ti para te dizer o que tu precisas prestar atenção. Então a Bíblia ensina as exortações. Nós precisamos falar e ter a certeza que a pessoa está a ouvir o que estamos a dizer. Que ela está a respeitar, pelo menos a mostrar respeito para ouvir a sequência lógica daquilo que nós estamos a anunciar. Chamar a pessoa, prestem atenção. Este mundo é mau, nós somos maus, nós somos pecadores. Nós temos uma natureza deformada, perversa, má. Esta é a palavra, é o significado da palavra que está aqui em Atos capítulo 2, versículo 40. Geração perversa. Por isso, Jesus diz em Mateus 26, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Se são crentes, se são discípulos, têm o espírito de está pronto, mas continuam a lutar com a carne e a lutar com o mundo que é mau, que é perverso. Então vigiai, atentai, estejam atentos, estejam ligados. Vigiai e orai. A ideia de vigiar é ter cautela, estar ativo, ter cuidado, muito cuidado. Por causa da negligência e da indolência que normalmente nós experimentamos, o automático é indolência, acomodação. Marcos 13, versículo 37, repete esta ideia, estas palavras de Jesus. O que eu digo a todos, vigiai. Discípulos é para todos, prestem atenção, vigiai. Em 1 Coríntios 15, de novo, capítulo importante sobre a ressurreição, Paulo dá um sinónimo dessa ideia de estar atento. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, pois
Alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e eu estou a dizer isto para vergonha vossa. Sede sóbrios, tornai à sobriedade, tenham tento, tenham atenção. Mais à frente, no capítulo 16 de 1 Coríntios, diz: sede vigilantes, permanecei firmes. E voltando a Atos, capítulo 2, versículo 14, atentai, vigiai. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, diz Pedro na sua carta, por isso sejam criteriosos. É Pedro que diz, ele endereça aos crentes que estavam espalhados, ele diz: sede criteriosos, estejam atentos, tenham critério para fazer decisões, escolhas. A ideia de ser criterioso é ter uma mente sadia, uma mente sã que funciona, um raciocínio que funciona, é inteligente, usa o teu intelecto, pensa de forma sóbria, domina as tuas paixões e inclinações. É isso que Pedro está a dizer, sede sóbrios. Ser sóbrio é estar calmo, sereno de espírito, é ser moderado, controlado, circunspecto, alguém que medita. Alguém que gasta tempo para pensar, para meditar. Será que isto faz sentido mesmo? E se fizer um benefício, o benefício vai ser Deus ouvir. É para bem das vossas orações. Porque não é aceitar as coisas de qualquer forma. Vocês têm que ser criteriosos, têm que ser sóbrios, têm que pensar. Se querem orar para Deus ouvir, pensem no que estão a dizer. Não repitam orações dos vossos avós, dos vossos pais, decoraram da vossa infância. Se querem ser ouvidos por Deus, pensem no que estão a dizer a Deus. Sejam sóbrios, sejam criteriosos, prestem atenção. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Porque há um adversário, o adversário é o diabo, ele existe. Os demónios existem, os espíritos maus existem. Andam em derredor, o espírito do anticristo, o espírito do mal anda ao derredor, ruge procurando alguém para devorar. Nós não ignoramos os desígnios, nós sabemos o que Ele quer. Ele quer nos afastar de Deus, dizer que isto é uma estupidez, isto é loucura, isso é um absurdo, acreditar em Jesus ressurreto, viver para Deus. O diabo anda em derredor, traz aquela figura horrível, vermelha ou castanha, com tridente. Não é assim que o diabo, ele transforma-se em luz atraente para dizer: tu és mais... Abandona essa tradição, abandona isso é dos teus avós, bisavós, para com isso. Vem para a luz. Tu és mais inteligente do que isso. É assim que o diabo engana. Mas Jesus diz: acautelai-vos, atentai, tenham cautela. Tenham cuidado convosco mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração seja sobrecarregado com as consequências da orgia, prazer, aquilo que dá prazer ao corpo, à carne. Cuidado com essas coisas. A embriaguez, as preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra o dia em que Jesus se mostrará a todos vivo, ressurreto, poderoso, o Senhor da história como Ele é. Vigiai, pois a todo o tempo, estejam sempre atentos, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. As coisas que têm que suceder é o engano, é a mentira, é a heresia, é a perseguição à igreja e àqueles que defendem a verdade. É que vão acontecer. Jesus avisou, Ele preparou os seus discípulos. Ele disse: estejam acordados, estejam vigilantes, permaneçam acordados, estejam atentos, estejam prontos. Então, quando alguém faz a pergunta: que faremos? Se é verdade que Jesus ressuscitou, que faremos? Atentai, mas também arrependei-vos. Irmãos, arrependei-vos. Irmãos humanos. Irmãos, somos humanos. Somos irmãos uns dos outros. Somos a humanidade. Não estamos aqui a usar a expressão irmãos porque temos a mesma fé, uma comunhão. Pedro estava a exortar pessoas que
seguiam a Jesus, eram israelitas, eram da mesma nação, mesma raça. Somos humanos. Irmãos, arrependei-vos e convertei-vos. Versículo 38, esta é a primeira resposta que Pedro dá quando lhe fazem a pergunta: que faremos, irmãos? Ele já tinha dito: atentai, prestem atenção ao que eu estou a dizer, mas há alguma coisa prática assim, bem concreta que vocês devem fazer, que se deve perceber. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A ideia é esta. O arrependimento implica nós dizermos a Deus, e os salmos ajudam-nos a dizer a Deus: tem misericórdia de mim, eu estou arrependido, eu sei que eu errei. O Salmo 31, versículo 9 diz: eu sinto-me triste, atribulado, a minha força, ela foi-se, eu sinto-me debilitado por causa da minha iniquidade, eu sei que eu tenho pecado, os meus ossos como que estão a ser consumidos. O Salmo 32 diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos ficaram velhos, eu comecei a sentir dores no meu corpo, fraqueza, o meu vigor se tornou em sequidão de verão, de calor, de estio, eu fiquei seco. Deus, eu estou triste, eu estou arrependido. O Salmo 38 diz: não há parte sã na minha carne, eu sinto-me encurvado, versículo 6, sobremodo abatido, eu ando de luto o dia todo, eu sinto um peso dentro de mim, eu sei que eu estou errado, eu estou quebrantado, eu dou gemidos, o meu coração não está em sossego, está desassossegado, eu não sossego, faltam-me forças. O arrependimento tem esta dimensão. Tristeza. É reconhecer este peso. Eu estou errado. E eu sinto que eu estou errado. Eu sinto no meu corpo que eu estou errado. Uma expressão de arrependimento, Lucas 22, 62. Um discípulo de Jesus, o pregador, ele teve que sair de onde ele estava, daquele lugar onde ele via Jesus a ser maltratado, onde ele negou o seu Senhor, o Salvador, e ele chorou amargamente. Isto faz parte do arrependimento, o choro amargo. Estas perguntas que Paulo faz, e está em Romanos 7, mas por que eu faço o que eu não quero? Aquilo que eu quero eu não consigo fazer. Desventurado homem que eu sou, que infeliz que eu sou. O arrependimento é escrituras desta forma, estas afirmações, estas lutas. E ele é descrito, muito bem descrito em Romanos capítulo 12. O que é o verdadeiro arrependimento? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É uma nova coisa diferente do que eu estava a fazer. É o oposto do que eu estava a fazer. É uma conversão, uma transformação, é pensar com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer, porque é bom, é agradável, é perfeito o que Deus quer. E isso é uma expressão de arrependimento. Eu não vou continuar a fazer aquilo que Deus reprova, que Ele abomina. Eu vou deixar-me transformar. A minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos, eles vão ser transformados. E uma última expressão. Se Jesus ressuscitou, se é verdade que Ele está vivo, irmãos, o que é que faremos? O que é que respondemos a esses irmãos que perguntam? Anunciai. Se prestaram atenção à Bíblia, à história do Evangelho, se já se arrependeram dos vossos pecados, anunciai. Anunciai com a vossa boca que Jesus é o Senhor. Confessem com os vossos lábios que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele está vivo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se tu crês no teu coração que Jesus é vivo e se tu confessas com a tua boca que Ele ressuscitou, tu és salvo. Tu serás salvo. Então anuncia com a boca esse facto. Anuncia a Deus, anuncia a Jesus, anuncia ao Espírito de Cristo, ao Espírito Santo, anuncia aos teus familiares, aos amigos. Eu creio. Eu anuncio. Jesus está vivo. Ele está a agir na história. Ele está a agir em mim. Ele convenceu-me do meu pecado. Eu quero anunciar: Jesus está vivo. Atos capítulo 3, versículo 15. Esta acusação: vós matastes o autor da vida. Foram os vossos pecados.
Mas Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Uma testemunha é alguém que anuncia o que aconteceu. Nós afirmamos, nós dizemos que isso aconteceu, por isso nós anunciamos. Atos capítulo 4, versículos 1 e 2, falavam eles ainda ao povo sobre a ressurreição, porque se virmos o contexto, no final do capítulo 3, é isso que eles estão a falar, da ressurreição. Eles ainda falavam com o povo quando vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos, muito perturbados por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles estavam a anunciar que os mortos vão ressuscitar, todos vão ressuscitar. Uns para a perdição, outros para a salvação, mas todos vão ressuscitar. Esta é a mensagem da Bíblia. Esta é a mensagem de Jesus. E é isso que nós devemos atentar, e à luz disso nós devemos sentir essa tristeza profunda, esse compromisso com a mudança, e é isso que nós devemos anunciar e dizer. Porque, como nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 8, não há salvação em nenhum outro. É isso que nós devemos anunciar, afirmar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Jesus está a agir, Ele está a trabalhar em corações, Ele está a transformar pessoas que não querem mais se submeter a este mundo perverso e seguir o curso deste mundo, não querem andar em orgias e bebedeiras, elas querem agora ser santas e puras, querem ser úteis, saudáveis. Então nós vemos isso, nós vemos que isso acontece na história. Atos 4, 29, agora, Senhor, concede aos teus servos, capacita-os para que eles anunciem com toda a intrepidez, com coragem, a tua palavra, o que tu revelaste. Esta é a oração dos crentes. Senhor, dá-nos coragem para anunciar, para pregar, para falar. E no capítulo 4, versículo 31, nós lemos, tendo eles orado no lugar onde estavam cheios do Espírito Santo e com coragem, eles anunciavam a palavra de Deus. Então, quando alguém acredita na ressurreição, anuncia, fala da ressurreição, fala de Jesus vivo. Versículo 33, com grandes apóstolos davam testemunho, eles anunciavam a ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante, grandiosa graça, porque eles anunciavam a ressurreição. Capítulo 5, versículo 20, dizei ao povo todas as palavras desta vida, anunciai as palavras desta vida. Esta é a missão da igreja, esta é a missão do crente, em imitar Pedro e João, corajosos ao verem a intrepidez e a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, indoutos. Eles admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. De onde é que vem esta coragem? De onde é que vem esta sabedoria, esta inteligência, esta racionalidade? Eles não estudaram aos pés de Gamaliel. De onde é que vem este discurso deste homem, este pescador? Pedro. De onde é que vem? Eles reconheceram, eles estiveram com Jesus. Eles passaram um tempo com Jesus, 3 anos, não é? Eles ouviram Jesus ensinar. Eles acreditaram no que Jesus ensinou e disse. Por isso, se é um facto que Jesus ressuscitou, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos caminhos de egoísmo. Nós devemos anunciar a Deus, dizer, Deus, eu creio em Ti, eu creio no que Tu fizeste. É isto que Deus espera que todos nós façamos. Dos menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos. Este anúncio, esta confissão, Deus espera que nós queiramos estar com Ele. Irmãos, o que faremos? Vamos passar tempo com Jesus. Estar nas coisas de Jesus. Vamos ler a palavra de Jesus. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler aquilo que Jesus disse, ensinou. Vamos meditar. Isso vai nos transformar. Incultos, medrosos, transformaram-se em homens corajosos, dispostos a morrer por causa desta. E Pedro diz na sua carta, bendito e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Esta é a nossa viva esperança. Nós acreditamos
que vamos ressuscitar e viver com Jesus para sempre. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. É por isso que nós podemos dizer que nós somos e seremos felizes com Jesus. Nós somos felizes. Nós temos vida abundante. Se alguém conhece Jesus, se alguém tem comunhão com Jesus, tem vida, tem coragem, tem sabedoria, tem domínio próprio, sobriedade. A nossa esperança está em Cristo, porque Ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estamos a ser chamados a viver para Jesus, a pensar em Jesus antes de pensar em mim, na minha esposa, nos meus pais. É pensar no Senhor que viveu, morreu e ressuscitou por mim, para mim. É assim que todos nós devemos viver.